Fala pessoal, Eduardo Mesquita, o seu banker aqui. Estou aqui para falar de um assunto um pouco diferente nesse vídeo. Eu quero falar, olha só, sobre futebol, mas não especificamente sobre jogos, etc., mas sim sobre uma pessoa que está fazendo a diferença no futebol brasileiro. Eu acho que esse cara tem alguma missão aqui que ele está conseguindo fazer o que ele tem de propósito, mas ele tem muita coisa para nos ensinar. E eu sou até um pouco suspeito para falar, porque eu sou palmeirense, mas acredito que ele está conseguindo transbordar para torcedores de outras instituições também. Falar um pouquinho sobre a visão do Abel Ferreira. Mas antes de falar dele, pô, achar aí que eu sou clubista, etc. Não, tem uma outra frase de um técnico que na época era técnico do Corinthians, que ele falava. É, eu sou muito abençoado, não sei o que eu fiz, mas eu sou um cara muito abençoado, porque na época o Carille, ele tinha um time muito ruim no Corinthians e ele ganhou vários títulos, né? E ruins, assim, claro, é um pouco forte dizer, mas era um time que deixava a desejar em comparação a outros times. E ele falava essa frase sempre quando ele era campeão, e muitas vezes eu acabei repetindo isso também, porque consegui algumas coisas que só Deus mesmo para explicar. Mas então vamos falar diretamente do Abel Ferreira, ele que lançou um livro dele, da sua comissão técnica, já há alguns meses, falando da sua trajetória no Palmeiras desde o início, sua saída do seu antigo time, o PAOK da Grécia. E, poxa, né, é uma aula de futebol para quem gosta de estratégia e tudo mais, mas também uma aula de liderança. Eu fiquei muito impactado com algumas coisas que estão no livro, mas também de uma entrevista que ele deu através de uma pergunta de um profissional de uma rádio. Eu vou pegar aqui a frase do livro que me chamou mais atenção, que é onde eu acabei chamando de o caminho para o sucesso, né? Onde o Abel Ferreira estava dando uma entrevista coletiva ali e simplesmente ele solta essa frase. Volto a repetir: disciplina, trabalho duro e o vosso talento. Depois é dar consistência a isto, que é o mais difícil. Aqui ele fala tudo o que a gente precisa no nosso dia a dia, seja para questões profissionais, seja em estudos, seja em algo que você queira desenvolver, crescer, aprimorar para ser uma pessoa melhor. Você até consegue no início, como ele diz aqui, disciplina, você ah, por estar motivado, vamos dizer assim, ou engajado em alguma coisa, no começo você consegue ter uma certa disciplina. Trabalhar duro, se você está motivado, engajado, você vai dar o seu melhor naquilo por um determinado período. E também talento, você tem que buscar algo que você é bom, que você tenha uma aptidão para que tudo acabe se tornando mais fácil. Mas o mais difícil, como ele diz, é dar consistência, você ser constante. Não adianta você ter disciplina, trabalhar duro, ter talento, mas não ter essa constância de manter isso ao longo do tempo. Isso é primordial. Eu busco sempre acordar e, pô, vamos conquistar o mundo, como diz, né, o Thiago Mafra, e CEO da XP Investimentos. A gente precisa ter isso, e tendo isso a gente vai conseguir ter essa constância. Eu diria que esse é o caminho do sucesso mesmo. Eu concordo 100% com o Abel Ferreira, e ouvir isso dele, que é um cara que vem tendo um desempenho anormal, fora de tudo que se esperava dele desde a chegada, mostra que, pô, não tem outro segredo, é isso mesmo. Na sequência dele aqui de novo: disciplina, trabalho duro, talento, e dar consistência a isso, tornar isso uma rotina. É uma coisa que todo mundo deveria ter. Espero que eu consiga estar transmitindo isso daqui para você colocar aí como um item a ser percorrido todos os dias. Uma outra coisa que chamou a atenção dele foi uma entrevista coletiva depois de uma vitória do Palmeiras, se eu não estou enganado, contra o Atlético Goianiense,
depois de uma virada histórica, eu diria assim. O Palmeiras estava perdendo de 1-0 e em 3 minutos conseguiu virar o jogo e depois de mais 3 minutos conseguiu fazer mais 2 gols, ou seja, uma derrota de 1-0 e de repente, pouco mais de 5 minutos já estava 4-1 para o Palmeiras. E aí na entrevista coletiva foi perguntado como que o Abel Ferreira lida ali com os garotos mais jovens do Palmeiras, porque alguns deles acabaram meio que se perdendo no meio do caminho, eram titulares, de repente viraram reservas, de repente foram emprestados para outro time, basicamente porque o técnico acabou deixando isso acontecer, porque ele via que não estariam condizentes com o que ele achava que fazia sentido para o grupo ao longo do tempo, não fazia mais sentido mantê-los na equipe. Mas alguns outros acabaram voltando e se firmando e tendo aí sucesso, como o Danilo, por exemplo, outros que são utilizados praticamente quase todos os jogos, como o Gabriel Veron, Wesley e o Gabriel Menino, que tinha se perdido, mas aos poucos vem voltando, às vezes até é titular. E aí foi perguntado para ele como que ele lida com esses jovens, e ele respondeu que ele lida muito bem com os jovens, mas não tentando apenas torná-los melhores profissionais, mas sim melhores pessoas, melhores cidadãos, homens melhores. E ele tocou um assunto que a gente conversa aqui, que é finanças. Ele simplesmente disse: vocês têm que ter em mente que é passageiro, principalmente a carreira de um jogador de futebol. Então vocês têm que se programar. Vocês têm que ter o seu valor do que você precisaria para alguma emergência, para seus gastos do dia a dia, realizar ali seus desejos momentâneos, mas também tem que ter uma boa parte do que vocês ganham, porque vocês não ganham pouco, para a sua aposentadoria, para o seu futuro. De novo, porque a carreira de jogador de futebol é muito pequena. E é óbvio, isso não serve só para a carreira de jogador de futebol, isso serve para tudo, é o que a gente vem falando aqui. Você precisa dividir o seu patrimônio em caixinhas e fazer investimentos de acordo com as suas necessidades, mas sempre pensando no futuro. O futuro vai chegar e quanto mais você conseguir poupar para o futuro, você vai ter o benefício dos juros sobre juros rendendo sobre todo esse patrimônio ao longo do tempo. Ok? Não deixem de pensar no futuro, e é nesse patrimônio que você vai ver ele crescendo de forma exponencial, porque nada ganha de consistência, como ele disse lá na primeira frase que eu dei como exemplo aqui, nada ganha de consistência e do tempo, que é basicamente a disciplina que ele comentou, que é o dar consistência a isso, que ele mesmo, o Abel Ferreira, disse que é o mais difícil. Então, poupe para o futuro também e tenha consistência nessa poupança para o futuro, que vocês vão ser muito beneficiados. Eu sou o Eduardo Mesquita, o seu banker. Eu finalizo aqui e até o próximo vídeo.